tema da palavra de hoje é passando pela prova. Aleluia. Meus amigos, todos nós sem exceção, seremos provados na nossa fé. Criou-se no meio cristão, muitas vezes, esse negócio de prova, teste, deserto, vendaval e vários adjetivos que é criado para isso, a gente começou a rejeitar por causa do pentecostalismo. A gente começou a criar uma repulsa a certas frases e dizer assim, não, esse negócio de prova, o irmão está na luta, o irmão está na prova e não sei o que mais. Cara, olha, você quer ver duas palavrinhas que tem repulsa na nação brasileira, no meio evangélico? É célula e discipulado. Você chega com pessoas e diz, bora numa célula. Dependendo da experiência que essa pessoa teve com célula, ela vai dizer para ti assim, ixi, tá amarrado. E dependendo da experiência que essa pessoa teve com o discipulado, ela vai dizer, ah não, tu é doido, Deus me livre, chatão, ixi. E assim, algumas palavras e prova, teste, elas têm esse mesmo efeito. Passar pela prova, o cara já pensa logo dificuldade financeira, saúde. Passar pela prova e o cara já começa a ficar meio, meu Deus, nesse papo de novo, Deus está me provando, e não sei o que mais, não sei o que mais. Isso incomoda demais, é um assunto não muito legal. Mas, olha o que a Bíblia diz em 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 6 ao 7. Em que vos grandemente vos alegre, ainda que importa, sendo necessário, que estejais por um momento contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa que ouro, que perece e é provada pelo fogo, se ache em louvor, honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Sim, meus amigos, como lemos no texto, é necessário passar por provações. A prova, ela é a prensa da azeitona, ela é o espremer para tirar dali algo que é mais precioso. Então, quando a gente passa pela prova, o fim é retirar de nós o que temos de mais precioso, porque a prova ela vem estabelecer o caráter de Jesus em nós, ela vem nos apertar, ela vem nos prensar para que a gente possa, através dessa prensa, refletir a Jesus. Como lemos no texto, a prova da vossa fé ela tenha resultado em glorificar a Deus. Amém? E aí, em Mateus capítulo 4, versículo 1, tem um negóciozinho assim que... Olha o que diz, pode colocar aí, Wallace? Então foi conduzido Jesus pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Aí já começa a quebrar algumas coisas no nosso entendimento, porque a gente começa a dizer assim, não, o diabo está me provando. Nem sempre ou quase nunca. Deus, às vezes, te coloca em provas. Veja o texto. Jesus está sendo conduzido pelo Espírito Santo. Cara, imagina isso aqui que está acontecendo. Jesus ele acabou de sair das águas do batismo de João Batista. Ele acabou de levantar das águas, foi batizado com o Espírito Santo. A cena está bonita demais. Todo mundo naquele lugar escutou uma voz dizendo, esse é meu filho amado e quem me comprazo. João Batista teve a visão do Espírito descendo em forma de pomba sobre a cabeça de Jesus. A Trindade ali, aquela harmonia, aquele retiro com piscina bonitinha, brincadeira, foi no beira do Jordão, não é tão bonito assim não. E aí, acabou ali, Jesus sai batizado e tal, e vamos ao deserto agora. Você vai ter um encontro poderoso com o diabo. Imagina isso. Foi o que aconteceu após o batismo. Só que a prova, ela parece agressiva, a prova, ela parece dura, ela é difícil, mas porque é o seguinte,
Com a carne não existe acordo. Com a carne não existe conversa. Porque a provação ela vem para subjugar o reino da carne. Para que você então possa ser reinado pelo Espírito. Porque lá no Éden, uma vez, o abençoado do Adão entrega a autoridade. E agora ele quebra o ciclo ou a cadeia que deveria ser espírito, alma e corpo. E ele bagunça isso. E agora a alma está mandando, a carne está mandando. E aí a prova, a prensa, ela vem para subjugar e espremer de nós o caráter de Cristo. E aí, meu amigo, se não houver radicalidade, se não houver intencionalidade, se não houver força bruta, não haverá mudança em nenhum cristão verdadeiro. Porque olha como as Escrituras tratam a velha natureza. Olha isso. Colossenses capítulo 3, versículo 5. Olha isso aqui, como devemos tratar a nossa carne. Diz, mortificai. Já começa dizendo, mata ela. E aí diz, mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, fornicação, impureza, afeição desordenada, a vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria. Por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andaste quando viviam nela, mas agora despojem-se também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintam uns aos outros, porque já despistes o velho homem com seus feitos, e vos revistam, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que os criou. Então, ele está falando quanto ao trato passado, quanto à vida passada, mata essa vida. Mata, enterra, acabou. Aí fala-se de se despir, se despojar do velho homem. Efésios capítulo 22, versículo 24 diz que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito na vossa mente, e vos revistais do novo homem que segundo é criado em verdadeira justiça e santidade. A palavra despojar, ela quer dizer colocar de lado, tirar do caminho, remover completamente. É uma mudança radical e completamente violenta. Não existe, e eu não conheço, na luta do velho homem, alguém que vence tentando. Não existe isso. Ou você vence, ou você perde. Não existe parar de fumar fumando. Não, eu fumava 20 cigarros, agora eu fumo 5. Não. Você não parou de fumar, meu irmão. Não, eu mentia muito, agora eu só minto. Eu bebia 15, 20 cervejas, agora é só 5. Não, você continua bebendo. Não existe deixando de pecar, não existe deixando de fazer, não. Ou você deixa de fazer, para ou nunca parou. Então, quanto ao trato passado, está falando, olha, você tem que se despir, você tem que se despojar do velho homem. E agora você vai se vestir segundo o novo homem que é criado por Deus. E Jesus, com muito carinho, retrata isso em Mateus 5, 29 e 30. E ele fala uma frase que é muito louca. Olha o que diz, Mateus 5, 29 ao 30, diz, portanto, se teu olho te escandalizar, arranca e o atira-o para longe de ti, pois é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Aleluia. Se a tua mão direita te escandalizar, corta, atira para longe de ti, porque é melhor do que um dos teus membros se perca do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. A radicalidade existe quando falamos do velho homem. Não há nada no velho homem que se aproveite na nova vida em Cristo Jesus. Não há nada que você possa olhar para o velho homem e dizer assim, nossa, isso aqui é legalzinho. Em relação a caráter, a pensamento, a postura, não existe, não existe.
E aí, a gente precisa ser, ou você é completamente radical com isso, ou você nunca, repito, jamais será transformado e habitado completamente pelo Espírito de Deus. E não sou eu que estou falando, vocês leram comigo. Ele está falando, se algo te escandaliza, além de arrancar, joga para longe de ti. Entretanto, alguns pastores e algumas teologias fazem diferença entre o que é tentação e o que é provação. Mas no fim, para mim, nas escrituras apontam para a mesma coisa. Uma mudança completamente radical no caráter. Uma mudança completamente radical. Então, assim, a provação ela vem para refinar a tua fé. Ela vem para fazer você ser melhor, você ser mais puro na sua fé. A provação ela vem tirar todos os interlocutores, todo o meio termo, toda a pessoa que negocia entre você e Deus. Ela vem para arrancar isso, porque na provação você precisa aprender a depender de Deus. Por isso que o Espírito agora está guiando Jesus para o deserto, porque ali não tem ninguém entre ele e Deus e a provação. Então, é hora que o menino se torna homem. É hora que a menina se torna mulher. É hora que você diz, ou eu venço essa parada, ou eu vou me dar muito mal aqui nesse deserto. E a tentação, ela pode surgir de duas formas básicas. Primeira, o diabo, que quer dizer o tentador. Ele é especialista em ser humano. O diabo, ele é especialista em ser humano. Desde os primeiros seres humanos, lá no Jardim do Éden, até hoje, ele já estava de olho. Então ele conhece os seus desejos, ele não vai ler a sua mente, claro, Deus te guardou, te protegeu isso, mas ele conhece os seus desejos, as suas tendências, as suas inclinações. E eu entendo o diabo como um ótimo sugestionador. Porque ele sabe te oferecer muito bem as coisas que você gosta. Ele sabe te servir como ninguém. E aí são pratos e pratos e pratos. A segunda coisa que pode trazer a tentação são os seus próprios desejos. E eu chamo isso particularmente dos vícios pessoais, pois acredito eu que o pecado ele age na vida da gente como um vício. Por exemplo, quem sabe o que é um adicto aqui? Levanta a mão. Quem sabe o que é um adicto? Adicto é alguém que teve contato ou teve vida de dependência química. Álcool, droga sintética, pó, pedra, erva, tudo que você pensar. O que acontece? Segundo a psicologia e do povo que trata essa galera em clínicas de dependente químico, esses homens jamais ficam curados. Esse é o conceito que é dito. Esses homens jamais ficam curados. Então, da feita que eles provam, que eles lutam, e eles usam a frase dizendo, só por hoje. Quem já ouviu essa frase? Só por hoje. Então, eles são conscientes disso, eles dizem, só por hoje eu não fumei a pedra, só por hoje eu não bebi, só por hoje eles vão vivendo um dia de cada vez, vencendo todas as tentações um dia de cada vez. E isso, por que eu comparo o pecado com isso? Porque existem lutas que a gente vai ser arrebatado, ser transformado e vai acabar nessa hora. Porque existem lutas que a gente vai viver lutando contra tentações, contra inclinações. Mas lutas, não queda e não prática. É diferente. Por exemplo, quando eu respondi essa semana um rapaz que tem tendência homoafetiva, mandou mensagem lá na minha caixinha de perguntas e falou, tenho tendências e tal, e vou para o inferno. Falei, tendência não vai te levar para o inferno, a prática sim. A prática sim. Por quê? Porque tu pode ir para o céu lutando contra isso veemente, assim como um homem que tem tendência hétero de ser um cara que trai a esposa o tempo todo. Ele vai ser fiel à esposa, mas lutando contra isso até o último dia. Assim como alguém que mente. Irmãos, não sei se você já conheceu um mentiroso crônico. Cara, sangue de Jesus Cristo tem poder. Eu te falo porque... Vou nem mais te falar. Mas, cara, sério, o mentiroso crônico,
é terrível, porque sobre ele age orgulho, age soberba. Por cara. Porque é muito fácil a gente chegar às vezes no discipulado, pastor, eu tive pecados sexuais e tal. Pastor, eu fui tentar roubar lá na empresa que eu trabalho, não sei o quê. Agora, dificilmente alguém chega no discipulado e diz, pastor, eu senti muita inveja. Pastor, eu menti para me sentir bem. Quer ver como tu descobre um mentiroso crônico? Lá vai começar. Você está conversando com alguém, você conta uma história, ele precisa contar outra também que ele viveu. Digamos que os meninos foram pescar, vamos pescar hoje, eu peguei um peixe. Aí o cara precisa dizer, não, mas eu também já pesquei, eu também já peguei peixe, eu também já fiz isso. Sabe, ele precisa devolver algo, porque ele não pode ficar. Isso é um mentiroso crônico. E aí essa pessoa vai lutar até o final contra isso. Mas olha o que Tiago, capítulo 1, versículo 13 ao 15, vai dizer para a gente. Olha isso. Diz assim, ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Ponto. Já vou explicar o outro versículo, mas deixa eu explicar isso aqui. Mas Tom, tu acabou de dizer que Deus empurrou Jesus para o deserto para ser tentado, mas quem tentou foi Deus? Não, ele só levou. Amém? Ficou claro, né? Mas cada um é tentado quando é atraído e aí desengodado, enlaçado pela sua própria concupiscência ou pelo seu próprio desejo. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz ao pecado. E o pecado sendo consumado gera morte. Então, as tentações, elas é aquilo que você gosta. É aquilo que você gosta, senão não seria tentação. Uma vez, alguém chegou para a pastora e falou assim, pastora, eu só arranjo um homem sem vergonha. Aí vocês conhecem a pastora de vocês, ela falou assim, talvez, irmã, você seja uma mulher sem vergonha. Por quê? Porque isso te atrai. Bigodinho fininho. Juliette. Estou brincando, tá? Só para ficar... Outro aspecto da provação é que essa provação ela pode vir de fontes espirituais, mas o seu caráter e a aplicação é completamente humano. Ou seja, não é um desejo que não dá para vencer, não é uma luta que não tem como vencer, não é algo sobrenatural demais que você não vai vencer. Não, a Bíblia não diz isso. Olha o que a Bíblia diz. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 3. Eu estou te embasando que a gente vai chegar num lugar que eu acho que chicote estala. 1 Coríntios 10, 13 diz, não sobreveio sobre vós nenhuma tentação senão humana, mas fiel é Deus, o qual não deixará que você seja tentado acima do que você pode resistir. Antes, com a tentação dará também o meio de saída, ou o escape, para que você possais suportar. Esse verso está dizendo que não há tentação que não seja humana, ou seja, que você não possa vencer, que você não possa resistir. Não há tentação que você não possa vencer. Mas o negócio que vem sobre mim é grande demais, meu Deus, que luta. Você dá conta, meu irmão. Em Deus você dá conta. E aí, basificando isso que eu falei para você, a tentação vem de Deus. Ela é humana, você consegue vencer. Alguém um dia disse para mim assim, imagina que você vai entrar numa luta de boxe. Você nunca vai entrar numa luta de boxe com alguém maior que você, mais pesado que você. Existe a balança. Então, é um inimigo. A sua altura, seu peso, é olho no olho. Ou seja, você é capaz de derrotar, mas se vacilar, apanha. Isso é a tentação. A gente dá conta em Deus de vencer. E aí, todos nós passamos por esse fogo, sem exceção. E o primeiro fator importante da provação é como nós passaremos por essa provação. Porque a gente pode estar passando por várias coisas,
Mas a pergunta que fica é como eu estou passando por essas coisas? Como eu estou passando por essas provas? Como eu estou? Olha o que diz Tiago, capítulo 1, de 1 a 5. Diz, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, com as 12 tribos que andam dispersas, saúde. Saúde aqui é como se fosse um salve, gente. Meus irmãos, tende grande alegria, e isso para quem está passando por uma provação é difícil, né? O crente chegar, te alegra, irmão? Como? Te alegra na prova? Como? Não é tu que está passando, se fosse tu, queria te alegrar. Mas a Bíblia diz, se alegre. Meus irmãos, tende grande alegria quando enfrentar várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Tendo, porém, a paciência sua obra perfeita, para que sejam perfeitos e completos, sem faltar coisa alguma. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que todos dá liberalmente e não lance em rosto e se lhe há dado. Primeira coisa que a gente vê nesse texto é que preciso ter alegria quando eu passo por uma tentação, pois haverá uma ação, haverá um movimento sobre essa tentação. E esse movimento é a ação da paciência. Coisa que temos pouco. Mas, no momento da provação, a ação que estará sobre nós é a paciência. E essa paciência, ela vem com um trabalho, ela vem fazer uma obra em nós. E o verso diz, para que sejamos perfeitos, sem faltar coisa alguma. Então, a tentação, a provação que vem sobre nós, ela traz uma ação. E essa ação vai completar algumas coisas em nós. Vai começar a trazer a peça que falta, o encaixe perfeito. Aqui diz, para que sejam perfeitos sem faltar coisa alguma. E aí, o importante aqui é que ele fala que a tentação e a prova vêm para nos aperfeiçoar, nos melhorar, é um fogo que vem para refinar, purificar a nossa vida. E na tentação de Jesus Cristo, depois que ele vence lá o diabo, duas coisas acontecem. Primeiro, a Bíblia diz que os anjos vieram servi-lo. Eu não sei se eu já preguei uma vez aqui sobre o ministério dos anjos. Já preguei aqui, amor? Você lembra? Não? Eu vou preparar essa palavra e vou trazer para vocês. O ministério dos anjos, a Bíblia diz que eles são ministros de Deus, labaredas de fogo, que estão disponíveis para servir aqueles que vão de herdar a salvação. Mas, por favor, espere essa palavra. Não vá orar hoje à noite dizendo, Deus, Miguel, me obedeça. Não. Pare com isso. Em nome de Jesus. Eu vou orar também, que se tu fizer isso, Deus te tem um cascudo lá. Brincadeira. Mas não vem com essa de Miguel, mete a espada. Anjo Rafael. E aí os caras falam tudo que é El, falam que é anjo, né? Micael, não sei o quê. Calma. Espere essa palavra. Então, a primeira coisa foi os anjos vieram servir Jesus. A segunda coisa que aconteceu após Jesus vencer o deserto foi um ministério poderoso, meu irmão. Um ministério poderoso, sabe? Ali no deserto, ali naquela prova, os ajustes necessários foram feitos. Aquilo que era faltoso foi completado, e aí ele sai dali perfeito, ele venceu ali. Então Jesus mostra a sua dependência de Deus quando ele diz, não só de pão viverá o homem. Jesus mostra o seu temor quando ele diz, não tentará o Senhor teu Deus. E ele mostra a sua fidelidade quando ele diz, só o Senhor teu Deus adorarás. Então ele sai dali completamente completo. E a partir daquela aprovação, ele recebe aquele selo. Pá, você está apto agora para viver o ministério. Ok, entendi, pastor, vou ser provado. Mas, ponto importante dessa mensagem é que, ao ser provado, você necessita ser aprovado. Toda prova vem para te aprovar, não para te reprovar. Primeiro eu te mostrei que é necessário você ser provado. Segundo eu te mostrei que essas provas são humanas e você consegue vencer. Terceiro ponto que eu te mostrei foi, você precisa passar nessa prova. Você precisa ser aprovado. Deus não pula cartilha. Enquanto você não passar,
você não sai daquele lugar, você não sai daquele ambiente. É um ciclo que se repete. Sabe, isso é uma frase dos antigos, né, dos irmãos antigos, que falam que Deus não pula cartilha, mas se você não for aprovado, você vai ficar nessa prova até... Porque Deus não tem problema com o tempo, meus amigos. Nós sim, nós temos. Enquanto a gente não é aprovado, enquanto o nosso caráter não é aperfeiçoado dentro da prova, a gente continua nessa prova. A gente fica ali num loop infinito e eu quero te mostrar isso. Números 13, verso 26 ao 33. É uma leitura um pouquinho longa, mas vai dar certo. Deixa eu parafrasear esse verso. Você guarda no seu coração, depois vai no YouTube, pega direitinho. Números 13, do 26 ao 33, aqui acontece o seguinte. É os 12 espias. Moisés chama a galera e diz assim, chegamos na porta de Canaã. Uau, massa, poderoso, que bênção. Está aí a nossa vitória, entrar e receber a promessa de Deus. Aí Moisés tem a seguinte ideia, pega 12 príncipes, um de cada tribo, e manda espiar a terra. Entenda que a terra de Canaã não era uma terrinha, não era uma fazenda, era um compilado de cidades, vários povos estavam dentro daquela terra. E aí eles chegam na terra de Canaã e vão. E aí eles vêm de lá dizendo assim, olha, realmente, ela emana leite e mel, os cachos de uva, de tâmara, esqueci. Oh Deus. O cacho de fruta. 2 homens carregam, é muito grande, é muita abundância, a terra é boa, e tal, mas tem uns caras lá que eles são perigosos. Eles são grandes. E aí eles falam, em algumas traduções, diz assim, eles são nefilins, filho dos deuses. Eles são gigantes. Tem uns que dizem assim, aos nossos olhos, éramos como gafanhotos perto deles. E 2 está dizendo assim, cala a boca, mano, bora pra cima, Deus mandou. Josué e Caleb. Não, vai dar certo, a gente chega lá, taca-lhe a borracha nesses caras, a gente conquista a terra. Vamos, vamos. E os 10 não. E a Bíblia diz que aconteceu o seguinte, eles inflamaram a terra, esses 10. Falaram mal. Depois de todo o deserto, de tudo que eles passaram, do Egito até Canaã, Mar Vermelho, serpente, fome, água, não sei o que, tudo que eles passaram. Aqueles homens agora estavam na porta da terra prometida. Deus tinha dito para eles, entrem e conquistem. Quem inventou a história de olhar, espiar, não foi Deus, foi Moisés. E Deus disse, não precisa nem olhar, mano, é só chegar e derrubar. Aí eles, não, vamos ver essa história aí. Então eles inflamam a terra, como? Falando mal. E o que foi moldado no deserto? Toda a história do povo de Israel, presta atenção nisso. Durante o deserto era Deus tratando a murmuração. É a palavra que mais você vê. E murmuraram porque não tinha água. E reclamaram porque não tinha carne. E reclamaram porque, quem me dera as cebolas do Egito. A gente vai morrer aqui. E murmure, 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 murmure o tempo todo. E sabe o que eu aprendo com isso aqui? É que aquilo que Deus nos leva para tirar no deserto, se não tirar, irá nos impedir de entrar na terra prometida. Se aquilo que Deus te levou para tratar não for tratado, isso vai te impedir de entrar na promessa de Deus. Dificuldade, pecado, falta de caráter não tem prazo de validade. Então Caleb e Josué voltam e dizem, gente, cala a boca, bora para cima, deixa de moleza, rapaz, bora cumprir. E o povo dizendo, eu não consigo, são gigantes. Ai de mim, tadinho de mim, não dá, eu sou pequeno. E agora, eu quero te mostrar o que aconteceu. Números 14, verso 21. Tão certo, porém, como eu vivo, e como a glória do Senhor encherá toda a terra, nenhum de todos os homens que viram a minha glória e os sinais que eu fiz no Egito e no deserto, e todavia me tentaram essas 10 vezes, não obedecendo a minha voz,
nenhum deles verá a terra prometida como juramento prometi a seus pais. Nenhum daqueles que me desprezaram haverá. Mas o meu servo Caleb, porque houve outro espírito nele, e porque perseverou em seguir-me, eu o introduzirei na terra em que entrou, a sua posteridade a possuirá. Ora, os amalequitas e cananeus habitavam no vale. Tornai-vos amanhã e caminhai de volta para o deserto em direção ao mar vermelho. E o texto que segue isso aqui é horrível. Diz que todo o povo, em alta voz, chorou fortemente. Sabe o que Deus disse? Ok, não dá, né? Terra ruim, gigante, não sei o quê, tá bom. Fora Caleb, nenhum de vocês vai entrar. Podem voltar sentido mar vermelho. Cara, imagina isso. E aí a história conta, se você continuar a leitura, eles andam 40 anos em círculo. Do mar até a beira da porta. Do mar até a entrada de Canaã. Vai para o mar 40 anos. A Bíblia diz que Deus se irou tanto com eles que Moisés teve que interceder. Deus fez uma proposta para Moisés. Falou, eu mato tudinho. Começo tudo de novo com você. Moisés falou, não faz isso não, pelo amor de Deus, Senhor. Que isso? Não, mata não, mata não. Agora, o que eu quero te mostrar com essa história? Imagina agora Caleb andando com esse povo de volta há 40 anos. Caleb, vira e mexe, passava assim na porta de Canaã, dava uma olhada e olhava para os caras e dizia, filha da mãe. Só que esse caminho de 40 anos era um caminho de morte. Porque eles estavam andando em ciclo para que aquela geração morresse no deserto. Imagina, hoje, você passa na porta da Ige e aí volta para sua casa. Aí amanhã, quem passou contigo na porta da Ige morreu. E amanhã, mais um. E depois de amanhã, mais um. E depois de amanhã, mais um. Imagina se isso fosse aplicado hoje, nos nossos dias. Quem está do teu lado hoje aqui, quando é quarta-feira, na volta do quarta na mesa, não está mais na igreja. E aí no outro domingo, mais um não está na igreja. Aí na outra quarta, mais um saiu da igreja. E mais um, e mais um, e mais um. E aí nasce uma nova geração. Imagina o coração de Caleb, como ele está passando esses 40 anos. Sabe, imagina, cara, pensa muito nisso. Como esse cara não estaria? Dizendo, eu não falei para vocês, eu falei, gente, eu avisei. Para de murmurar, para de falar besteira, para de conversinha, para com essa vida medíocre de cristão. Pensa esse cara, se fosse igual aí você. Ia passar 40 anos falando no ouvido daquela galera. Morre, bem feito mesmo, por culpa tua a gente não entrou. Medroso, xinga e fala. Mas Deus disse um negócio aqui sobre Caleb que é muito importante. Fala que nele havia um espírito contrário. E olha o que Caleb fez no deserto. Josué capítulo 14, versículo 6. Agora uma nova geração nasceu, está de pé, os filhos daqueles que morreram no deserto. E agora eles vão entrar, na verdade eles já entraram em Canaã. Josué aqui está distribuindo as terras, falando, olha, Dan para um lado, Naftali para o outro, fulano vai para ali, fulano vai para acolá. E olha o que aconteceu com o coração de Caleb. Josué capítulo 14, versículo 6 diz assim, então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse, tu sabes, olha isso, tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, lá em Cades Barneia, a respeito de mim e de ti. 40 anos eu tinha, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cades Barneia para espiar a terra, e eu lhe trouxe resposta como sentia no meu coração. Mas os meus irmãos, olha isso,
Ele não está xingando, esses crentes sem vergonha. Sabe? Ele está falando dos meus irmãos que subiram comigo, fizeram derreter o coração do povo, mas eu perseverei em seguir ao Senhor meu Deus. Naquele dia, Moisés jurou dizendo, certamente a terra que pisou o teu pé te será por herança, a ti e a teus filhos, para sempre, porque perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. E agora eis que, como o Senhor falou, me conservou em vida esse 45 anos, desde o tempo em que o Senhor falou essa palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e eis que hoje já tenho 85 anos. E ainda hoje, me acho tão forte como no dia em que Moisés me enviou para qual era a minha força então, tal é agora, tanto para a guerra como para sair e entrar. Agora, pois, me dá o monte do que o Senhor falou naquele dia, porque tu ouviste naquele dia que estavam ali os anaquins, bem como a cidade grande e fortificada. Porventura o Senhor será comigo para os expulsar, como ele disse? Então Josué abençoou Caleb, filho de Jefoné, e lhe deu Hebrom como herança. Deixa eu te explicar esse texto, meu irmão. Meu Deus do céu. Caleb chega com Josué e fala assim, olha, faz 40 anos. Tu ouviu a palavra que Deus falou sobre nós dois. Deixa eu te falar. Estou forte ainda. Eu tinha 40 anos naquele tempo. Hoje eu tenho 85. Foram 45 anos até aqui. Estamos de pé. Agora, eu ainda quero viver a promessa do Senhor. Olha como esse homem vem do deserto. Olha a postura que esse homem vem do deserto. Olha a pegada que ele vem. Ele fala assim, me dá as montanhas. Tu ouviu que lá tem os anaquins, né? Aí José, e falou, pois é esses mesmo que eu quero. Anaquins é a descendência de Golias. Ele está falando, é os caras grandes? É nesse que eu vou. É na montanha, que não é plano, vai ter um trabalho para construir, é lá que eu vou. Por quê? Porque esse homem de Deus, ele foi forjado no deserto. Esse homem de Deus foi forjado em um lugar que não tinha fofura espiritual, era confronto, era difícil. E esse cara agora, ele vem para conquistar. Por quê? Porque ele sai do deserto como? Aperfeiçoado. O que acontece no nosso meio é que tem crente que sai do deserto magoado com Deus. Na verdade, nem sai. Tem gente que diz, Deus não me abençoou, Deus não falou comigo. Zele por lugar de transformação que Deus está te levando. Zele pelo tratamento que Deus está te indicando. Para de andar em círculos. Entenda que deserto é lugar de forja. Entenda que a atitude que você tomar no deserto determinará o seu sucesso ou não. Como você quer chegar no fim da sua carreira? Há quantos anos você é crente, meu irmão, e está passando pela mesma coisa? Tem algo que precisa mudar. Sabe, tem tanta gente que vive um quase. Tem tanta gente que quase flui em Deus. Tem tanta gente que quase vive o seu chamado. Tem tanta gente que quase impacta uma geração. Tem tanta gente que quase flui sendo bênção na vida das pessoas. Tem tanta gente que quase se aprofunda em Deus. Tem tanta gente que quase conhece o Senhor, que quase ouve a voz de Deus. Tem tanta gente que quase leu a Bíblia toda, que quase amou o Senhor de verdade. Tem tanta gente que quase obedeceu a palavra de Deus e quase entrou em Canaã. Amigos, a gente precisa parar de dar desculpas. O deserto precisa nos aperfeiçoar. O deserto precisa nos aperfeiçoar. Nós temos tudo na mão hoje. O cristão atual, ele não tem o que reclamar de Deus.
Todas as oportunidades você tem e eu tenho. Eu quero encerrar com isso aqui. A vida é difícil? Sim, eu sei. Mas qual difícil você quer seguir? Porque a vida também não é fácil para mim. Também tenho muitas guerras, muitas dificuldades. Mas é difícil sair do deserto e vencê-lo? Sim, é difícil. Mas também é difícil viver em um deserto, tempo de sequidão, o tempo todo. Qual difícil você escolhe? É difícil a gente empreender, romper financeiramente, mas é difícil viver na escassez o tempo todo. Qual difícil você escolhe? É difícil a gente orar, acordar cedo para ter intimidade com o Senhor, mas é difícil uma vida de sequidão espiritual sem direcionamento algum do Senhor. Qual difícil você escolhe? É muito difícil viver as promessas do Senhor, mas também é muito difícil ver o tempo passar diante dos nossos olhos. Qual difícil você quer viver hoje? Fácil nada é, mas eu te pergunto, qual difícil você quer viver hoje? A gente precisa sair aperfeiçoado do deserto. A gente precisa sair desse lugar aperfeiçoado. Nada nos faltando. Completos pela bênção do Senhor. A gente precisa disso. A gente pode fazer da nossa vida cristã mais uma ação que a gente tem. Que, por exemplo, você tem o seu trabalho, isso é uma ação que você tem. Você trabalha lá. Eu sou vendedor, sou gerente, empreendedor, enfim, várias coisas. Mas aí também você é mãe, alguns já vão ser mãe, pai, se Deus quiser. E aí você tem sua família, você tem sua casa. E aí você tem a igreja. Você tem Jesus na sua vida. Que legal. E aí você pode então fazer de Jesus mais uma coisa que você tem. Simplesmente. Mas Jesus não é uma coisa, Jesus ele é uma pessoa. E o que ele está te chamando e te convidando não é para você fazer algo, mas sim mais para ser algo. E aí é difícil, a gente tem muitas dúvidas, muitas perguntas, e eu entendo tudo isso. Mas quando que você vai responder essas dúvidas? Quando que você vai resolver essas perguntas? Quando que você vai se achegar mais a Deus e deixar Ele se achegar? Escolha o seu difícil hoje, meu irmão, minha irmã. E viva o melhor de Deus para a sua vida. Sendo aperfeiçoado, crescendo de verdade, rompendo de verdade, conhecendo o Senhor de verdade.